Bom dia a todos os vereadores, munícipes aqui presentes, as pessoas em casa assistindo pela internet ou pela TV Câmara. Agradecer ao presidente Abner, ao Dr. Rodrigo Salomão pela oportunidade da gente estar apresentando aqui os trabalhos realizados pelo JAC, né? Em nome da instituição Jacareí Atlético Clube, prestar uma saudação a vocês sobre os serviços realizados no estádio desde o ano de 2017, o ano que nós assumimos a gestão do estádio. Estádio que até a data de hoje, ele não tem a documentação adequada, tá? Então, ele sempre foi utilizado sem o alvará, sem o habite, isso daí até 2014 da sua interdição. O estádio que na gestão anterior foi cedido pelo termo de uso emitido pelo senhor Orlando Bonanno, conforme decreto 2700, de 17 de janeiro de 2014, ao São José Esporte Clube para a disputa do jogo contra o Guarani. Ocasião esta que foi destruído o estádio numa guerra campal. Acredito que seja de conhecimento de todos essa situação. Causando isso, a interdição do estádio pela Polícia Militar no ano 2014, sendo proibido para o uso de eventos oficiais, sendo que o JAC, naquele ano, também disputando o campeonato, teve que mandar jogos para Mogi, para Guará, para Taubaté, gerando um custo ao JAC, sendo que a gestão anterior cedeu o estádio para o São José e não se responsabilizou pela reforma do que foi destruído. Após esse episódio, o estádio teve toda a parte elétrica, metal, hidráulica roubada, deixando apenas as estruturas de concreto no estádio. Ou seja, o estádio, né, como vocês estão vendo, isso sim é o estado de abandono. Isso sim é a situação que se encontrava o estádio. Tá? O mato batia mais de 1 metro, o seu Jorge está aqui de testemunha, a doutora Márcia também participou na época, e sabe muito bem disso. A grama do estádio estava condenada. Não havia ali um portão, não existia uma porta, não existia uma parte elétrica, não existia nada, né? Então, isso é estado de abandono. Tá? Automaticamente, após essa situação, nós tivemos a estrutura da arquibancada do outro lado que cedeu, né? E essa arquibancada gerou aí uma interdição pela Defesa Civil também. Então, tinha a interdição pela Polícia Militar e, na sequência, a interdição pela Defesa Civil, com risco de queda da arquibancada. Então, em abril de 2017, quando nós assumimos, nós corremos atrás da documentação do estádio para saber o que havia no estádio. E, automaticamente, a gente viu que não havia nada. Não havia nada como estrutura e não havia nada de documento. O estádio ele funcionava até 2014 de maneira irregular. Então, fazia-se ali uma vista grossa, onde apresentava o AVCB, que é o termo que a federação até, no entanto, exigia para a disputa do campeonato, e não tinha. Então, após 2016, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do Corpo de Bombeiro, passou a ter um novo rigor para a licença de uso de estádios de futebol. Então, existe uma lei própria para estádio de futebol. Não é uma lei simples como uma lei para você tirar um AVCB de um comércio, de uma escola, de uma creche, que não é simples, mas é muito mais simplificado do que do estádio. Também, paralelamente, foi realizado o serviço de conserto da arquibancada que estava cedendo, né, pela empresa Fênix Estrutura Pré-Fabricada, uma empresa de Jacareí especializada. Sem esse conserto dessa arquibancada, nós não conseguiríamos ir para nenhum lugar. Então, nessa foto aí, mostra a parte da grama que já estava na segunda fase do corte, pode ver que ainda tem grama cortada ali seca, e o início do trabalho para a remoção da arquibancada e depois o conserto. Caso alguém queira mais fotos, maiores informações, é só me procurar, que eu nunca me neguei a dar informação sobre o estádio. Tá? Então, quando assumimos o estádio, ele apresentava as seguintes condições: interditado, reforçando novamente o que eu já disse, arquibancada cedendo, campo com mato
de quase 1 metro de altura, sem nenhuma parte elétrica, deixar bem claro, nenhuma parte elétrica. Não existia ali 1 metro de fio. Não existia ali uma tomada que fosse necessário ou possível de aproveitar. Parte hidráulica, sanitária, sistema de para-raio, roubaram todo o sistema de para-raio do estádio, então você também não tinha como fazer nada, não tinha segurança, pelo contrário, aqueles eucaliptos atrás da arquibancada ali eram fontes de raio, colocando inclusive a própria população ao redor em risco. E acredito que muito dessas informações, muitas pessoas não sabem, e até nós solicitamos a retirada daqueles eucaliptos por questão de segurança, e não por capricho. Fazer a sombra na arquibancada era muito útil, mas por questão de segurança, não só do estádio, mas de todos que moram ali ao redor, nós solicitamos que fosse cortada o eucalipto. Não havia nenhuma porta nem portão, havia alto fluxo de pessoas que utilizavam o estádio como motel e também para o consumo de drogas. Então, o estádio ficava aberto 24 horas, sem nenhum tipo de fiscalização, seja por parte dos vereadores, seja por parte dos munícipes, da PM ou da Guarda Municipal, porque estava ali largado, literalmente. É triste ver que pessoas questionando o estado físico do estádio, dizendo que ele está em estado de abandono. Quero informá-los que não está, pois todos os serviços necessários para o uso foram realizados. Seguimos fazendo manutenção dentro do tempo programado de tratamento e cura da grama, que muitas vezes não é ao mesmo tempo que a população deseja. A arquibancada foi toda pintada e tratada em abril do ano passado, eliminando infiltração que existia ali no passado. Infiltração essa também que colocaria não só aquela arquibancada que estava cedendo, mas como poderia colocar todas as outras arquibancadas em risco também, porque o concreto ele dilata. E ele dilatando, com calor ele seca, diminui e vai fazendo esse serviço. E é natural do concreto isso daí. Todo esse trabalho de reconstrução se fez necessário, tomando além de tempo, muito dinheiro. Então, em nenhum momento, quem convive comigo, eu coloco a situação de dinheiro como problema no JAC. Não quer dizer que dinheiro sobre ou dinheiro falte. Apenas nós temos tantas outras questões que não é o dinheiro que vai facilitar. Não adianta a gente ter 100 milhões no caixa e o meu trâmite com o bombeiro vai ser o mesmo. Então, não está faltando nada. Vale lembrar que, desde que assumimos o estádio, o desafio da reconstrução é integralmente custeado e mantido pela diretoria existente, sem nenhum tipo de aporte externo. Atualmente, estamos aguardando a segunda vistoria do Corpo de Bombeiro para a emissão do AVCB. A primeira vistoria foi em dezembro, ele deu comunique-se. Na virada do ano, acredito que seja de conhecimento dos senhores vereadores, o bombeiro mudou para todo o sistema de certificação digital, trazendo, assim, um atraso nas emissões. Não quer dizer que o bombeiro esteja atrasado também. Às vezes, muitas das vezes, ele nos comunica pedindo que a gente altere alguma outra coisa para ficar de acordo com o novo sistema de certificação digital. Então, para que nós chegássemos até o momento de solicitar ao bombeiro a vistoria, eu quero apresentar para os senhores quais são os documentos que nós precisamos. Então, fazer a arquibancada que estava cedendo, fazer o tratamento da infiltração, manutenção e pintura da arquibancada, emissão do laudo com ART do profissional especializado em estrutura, que foi o engenheiro Osíris. Isso daí a gente mostra o portão sendo colocado, do lado direito dos senhores, é toda a central elétrica nossa, não tem ali nenhuma gambiarra, muito pelo contrário, tudo muito bem dimensionado, onde foi feito o laudo elétrico, com projeto elétrico, emitido também por profissional habilitado, foi feito todo o sistema de proteção de descarga atmosférica, famoso SPDA, que é o para-raio, também emitido por profissional especializado,
projeto de combate a incêndio e plano de fuga, emissão de plantas com designação das áreas emitidas. Não adianta você ter um projeto de combate a incêndio, um plano de fuga, sendo que você não tem uma planta para orientar os munícipes futuramente. E esse projeto nós temos que apresentar ao bombeiro, o bombeiro verifica e dá ok. Está em acordo para o fluxo de pessoas que ali estarão em cada arquibancada. Também, respondendo um outro questionamento, foram realizados, através de parceria, junto com a Secretaria de Esporte, aqui representada pelo secretário, senhor Marcelo, através da Liga Municipal de Futebol Amador de Jacareí, 16 jogos do futebol amador na nossa cidade, inclusive com as finais da Copa Bandivale, Parque Meia Lua e Vila Garcia, da Taça da Cidade, onde jogou Nova Jacareí e Cidade Salvador. Então, nós recebemos, nesse dia do jogo do Vila Garcia, mais de 3.000 pessoas no estádio, respeitando, deixar bem claro, quem esteve no estádio e quem também não esteve, mas veio imagens pela TV Band, respeitando que a interdição da outra arquibancada, que é a arquibancada que estava cedendo, em nenhum momento, desde quando nós estamos à frente, foi utilizada. Então, foram 3.000 pessoas ali, fora mais ou menos umas 500 pessoas que não conseguiam entrar. Foi uma festa maravilhosa, onde não houve nenhum incidente, nenhum problema entre as torcidas e nem muito menos entre os atletas. Foi uma festa maravilhosa, acredito que isso daí é um marco para a cidade de Jacareí. Além das finais das categorias do sub-13, 15 e 17, também as imagens. Sem contar do Campeonato Paulista, da Associação Paulista, que nós disputamos como JAC. Então, também não é correto dizer que a população não usou o estádio. Ele foi palco de muitos amistosos e outros jogos realizados. Sem contar, tivemos lá amistosos do Nova Jacareí, do próprio Vila Garcia, o pessoal do SECAP jogou um campeonato veterano. Tá? Então, houveram outros jogos no estádio, além desses 16. Tá? Muito nos chateia ouvir pessoas falando do estado de abandono. Eu volto a falar do estado de abandono porque essa palavra ela nos incomoda, porque a gente está trabalhando, nós não estamos omissos. E nesses 2 anos que nós estamos à frente, nenhum dos vereadores bateu na nossa porta para procurar saber o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo. Muitos aqui são meus amigos, muitos aqui eu tenho contato, e eu falo pessoalmente, mas só que antes de falar, eu acredito que a gente deveria procurar saber, né, da associação que está à frente, o que está acontecendo. O que o estádio também não é utilizado, né? Então, o estádio é utilizado. Tá? Pode não ser utilizado conforme eu gostaria, como muitos gostariam, mas ele é utilizado sim e está em condição de uso plena. O estádio não corre nenhum risco, o estádio está seguro, nós temos todos os laudos. Eu só não tenho o AVCB por uma simples assinatura digital. Não é por falta de laudo. Todos os laudos estão em conformidade. Tá? A verdade é que não tem nada abandonado, continuamos seguindo o fluxo de trabalho determinado pela diretoria e pessoas responsáveis pela manutenção, fazendo assim com que muitas vezes não esteja bonito aos olhos de quem vê, mas sim de maneira segura e adequada aos olhos de quem é responsável pela área. Na administração de um clube, assim como no futebol, as vitórias em campo se constroem com muito trabalho, dedicação e compromisso. Infelizmente, alguns só querem jogar para a torcida, mas desse jeito não se vence um campeonato. Ninguém entra em campo sozinho. Hoje eu presido um clube que, como todos os outros, vive da coletividade e da união de forças. Se nos dividirmos, não teremos chance de vencer. Mas se juntarmos em favor, não só do JAC e da sociedade, sem dúvida vamos ganhar e marcar um golaço para a nossa cidade. Para finalizar, gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada para explicarmos a realidade e dizer que o JAC é um produto da cidade. Isso daí eu coloco sempre. O JAC, hoje eu estou presidente do JAC, o JAC ele não é meu, né? Então,
Eu chego na Federação Paulista, sou respeitado por ser presidente do JAC. Essa história não foi criada por mim, eu estou hoje. Foi criada por outros presidentes. Independente dos nossos problemas internos, o JAC sempre honrou seus compromissos integralmente. Tem os problemas de relacionamento na gestão passada, tem o problema em outra gestão, houve, mas nunca o JAC deixou esse problema interno respingar na instituição maior que é a Federação Paulista de Futebol. Então, a nossa situação, ela veio de uma maneira cronológica, de que nós tivemos um ano para resolver o problema da documentação do JAC, que estava errada. Na sequência, nós estamos trabalhando há 2 anos, imaginem vocês, custeando a manutenção do estádio, as reformas do estádio e não podendo usar o estádio, porque o estádio é fonte de renda para o futebol. Então, sem o estádio ok, a gente não consegue, e nós não vamos passar por nenhuma regra que foi nos colocada da interdição. Se nós não podemos, nós respeitaremos o que o bombeiro diz, respeitaremos o que a Defesa Civil diz e, principalmente, o que a própria federação nos exige. Tá? Então, gostaria de colocar a vocês, estou à disposição, como todos sabem, todos sabem que eu sempre estive à disposição, e que, havendo dúvidas, nos questione. O estádio, ele é público com cessão ao JAC. Tá? Então, existe um responsável, eu enquanto presidente. Senhor presidente, só para finalizar, um minutinho. Então, eu enquanto presidente, automaticamente sou responsável pelo espaço. Então, estou à disposição e conto com vocês aí para que essa caminhada a gente consiga vencer e colocar não só o estádio, mas também o JAC em condições de elogios, e orgulho para a nossa cidade. Obrigado.